Glória a Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida, meu Pai, por mais um dia de vida na tua presença, meu Pai. Oh, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados. Vou estar deixando para vocês aqui, aleluia, Jesus, um versículo que se encontra Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13 da Bíblia. Oh, glória a Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas de noite. Aleluia, Jesus. E houve a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Oh, glória a Jesus. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu. E houve a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Oh, glória a Jesus! E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. E chamou Deus a parte seca, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva e ervas, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto, conforme a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a face, aleluia, Jesus, da terra. E assim foi. E a terra produziu relva e ervas, que davam semente, conforme a sua espécie. Aleluia, Jesus. E árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Oh, glória a Jesus! Meus amados, a palavra do Senhor está nos ensinando aqui que, no princípio, Deus ele criou o céu e a terra. A terra, meus amados, era sem forma e vazia. Aleluia, Jesus! E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus, ele pairava, meus amados, sobre a face das águas. Olha o cuidado do nosso Deus, meus amados. O Espírito Santo de Deus, ele pairava. Aleluia. Pairava, meus amados, sobre a face das águas. Deus é fiel todo o tempo, meus amados. E disse Deus: haja luz aqui na terra. E houve luz, meus amados. Olha o cuidado do nosso Deus. Deus é maravilhoso o tempo todo, meus amados. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus ele separou a luz das trevas, meus amados. A luz o Senhor chamou de dia, e as trevas de noite. Oh, glória a Jesus! Olha o cuidado do nosso Deus até na separação, meus amados. Deus ele tem criado tudo perfeito, meus amados. Deus é maravilhoso o tempo todo. Aleluia, Jesus! E Deus fez o firmamento, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Aleluia, Jesus! Deus ele separou as águas, meus amados, que estavam por cima do firmamento, e as águas que estavam debaixo do firmamento também. É o cuidado do nosso Deus. Ele é fiel, meus amados, todo o tempo. Aleluia, Jesus! E chamou Deus ao firmamento de céu, e houve a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a parte seca,
E assim foi. E chamou Deus a parte seca, meus amados, de terra, e o ajuntamento das águas, mares. Olha, cuidado do nosso Deus, até na separação de tudo, meus amados. Deus é fiel o tempo todo, meus amados. Redisse Deus aqui, ó. Produza a terra relva e ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos, conforme as suas espécies. Aleluia, Jesus. E a terra produziu relva e ervas que davam semente, conforme as suas espécies, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia, meus amados, da criação do Pai. Deus, ele criou as árvores, meus amados, as árvores frutíferas, que davam frutos, e aquelas também que não davam frutos. Deus criou muitas árvores, meus amados, com amor e carinho. Mas, infelizmente, o ser humano, ele destrói tudo. O ser humano, ele acaba com tudo, meus amados. Aleluia, Jesus. Quantos seres humanos por aí, meus amados, não põe fogo nas matas? Destrói tudo. Muitas vezes está destruindo até, aleluia, Jesus, os animais que estão nas matas, meus amados. Se vocês verem alguém fazendo isso, meus amados, colocando fogo nas matas, não deixa não. Porque estão acabando com a natureza. Estão acabando com os animais, aleluia, Jesus, das matas. Aleluia, Jesus. Acabando com as árvores. Acabando com tudo, meus amados. Aleluia, Jesus. Não deixa acontecer isso, não. A natureza, ela representa o Deus, o próprio Deus aqui nessa terra, meus amados. Oh, glória a Jesus. Que palavra abençoada. Meu Deus. Se gostaram, meus amados, compartilhem. E aquele que não se inscreveu no meu canal ainda, que se inscreva. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer no meio de nós. Oh, glória a Jesus. Meu Pai, assim eu te agradeço, meu Pai, por essa palavra abençoada, meu Pai. Oh, glória a Jesus.